A velhice é como uma poupança. Você retira dela o que depositou. José Carlos de Luca. O que você tem depositado na poupança da sua velhice? A frase do De Luca, pelo menos eu ouvi essa frase dele e li essa frase num livro de autoria dele. A frase diz que a velhice é igual a uma poupança. Você vai retirar dela o que você depositou. O que você tem depositado ao longo da sua vida que agora você pode sacar nesse momento em que você está aí com seus 50 e pouco, 60 e pouco, 70 e pouco, 80 e pouco, né, 90 e pouco? Que depósitos você fez? Marli, você vai fazer um programa falando de passado? Não. Eu vou fazer um programa falando de algo que é interessante para todos nós. Para quem está lá na maturidade, tem muita gente que não gosta da palavra velhice, né? Nem sei direito como é que eu falo aqui para não desagradar as pessoas. Eu vejo, né? É envelhecer? É. O processo de envelhecimento, ele se dá a partir do momento que você nasceu. De lá para cá, todo aquele desenvolvimento, crescimento, nada mais é do que um envelhecimento também. Acontece que dos 40 para frente, o nosso organismo começa a dar alguns sinais, algumas coisas precisam começar a mudar, e é aí onde entra a questão do depósito. Né? O que você fez com o seu corpo e como é que ele está hoje. Então, não é um programa falando de passado exclusivamente, porque muitas pessoas que assistem, elas também não necessariamente estão nessa idade, podem estar mais jovens, né? Por volta de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Então, ó, fique esperta. Aí eu que já estou com 60. Não tem mais jeito, Marli? Me joga numa lata de lixo, pronto, acabou? Não. Eu aprendi com o Nuno Cobra, ele foi o preparador físico do Ayrton Senna. Tem um livro que ele escreveu, Semente do Amanhã, não, Semente do Amanhã é nome de música. Desculpe, mas não tem o título do livro aqui. Se você, na minha memória, né, talvez daqui a pouco, Semente da Vitória, pronto, já veio. Eu li nesse livro do Nuno que não importa a idade que a pessoa tem, ela sempre pode ter ganhos se implementar na vida dela alongamento diário e atividade física diária. A pessoa pode estar com 40, com 50, então não estou fazendo um vídeo hoje, eu fico falando programa, né? Ainda não desvinculei lá do programa da rádio. Mas retomando, não importa se você está com 40, 60, 70, não estou falando de passado. O que você depositou, como diz a frase do De Luca, sem nenhuma sombra de dúvida, vai dizer a velhice que você vai ter. Você se comportou uma pessoa cigarra, que a grana que entrava detonava? Ou você se comportou como uma pessoa formiga? Tudo trabalhava, trabalhava, trabalhava. Nenhum extremo, nós sabemos, é muito bom. Nem ser só cigarra, nem ser só formiga. Quem fez uma mescla das duas coisas, chega lá na velhice ou na maturidade com uma reserva, com uma vida mais tranquila. Nesse sentido, né, a pessoa que não poupou, não vou dizer que não tem jeito, fica um pouco mais difícil, né? Você detonou sua grana, não pensou no seu futuro, vai ter que correr atrás no momento em que a maturidade está batendo na sua porta. Sem contar aquela outra questão, né? A aposentadoria. Então, ultimamente está uma briga aí com essa história de aposentadoria. No nosso país, a aposentadoria também é uma piada. Tem todas essas questões, mas eu não vou entrar na questão administrativa, na questão política, né? E sim no que você, que já chegou na maturidade, pode fazer e no que você, que está chegando, também pode fazer. Eu nunca vou me esquecer de um senhor que eu conheci há uns 8 anos atrás, por aí. Um oriental, assim, de estatura baixa, né? Oriental não tem estatura muito alta. E eu, todos os dias pela manhã, encontrava esse senhor no parque. E ele se pendurava lá na barra e puxava e virava. E você olhava e via que ele
não era nenhum brotinho, né? Já estava lá com mais dos seus 60. Corria, pulava corda diariamente. Um dia, eu e todos os frequentadores do parque demos falta. Onde que tá o tal do senhor? Eu nem sei o nome dele. E vinha saber que ele tinha falecido. Ele teve câncer, mas olha só, ele começou com alguns sintomas, ele sumiu do parque por algumas semanas, não deu um mês. Ele começou com alguns sintomas, foi ao médico, estava lá o quadro estabelecido, num estado avançado, e em um mês, tchau, ele foi embora. Não ficou sofrendo, não deu trabalho. Cá entre nós, como é que você quer ir, hein? Ai, Marli, eu não quero nem pensar nisso, mas é muito bom que a gente pense. Há teorias que dizem que a gente morre do jeito que vive. Então, eu acho que quanto mais fácil, né, você for, quem é que quer ficar lá numa cama, numa UTI, sofrendo, dando trabalho para a família? Eu acredito que este senhor, por exemplo, por ter pautado a vida dele de forma saudável, ok, alguma questão lá no organismo não estava funcionando bem. Conheço teorias que dizem que câncer todo mundo vai ter, que câncer faz parte do processo do envelhecimento, né? Eu não tenho conhecimento para aprofundar esse assunto, mas enfim, ele não ficou lá apodrecendo, não. A coisa bateu e foi, pai, pum. Eu acredito que isso você vai dever muito a como você vive a sua vida. Eu conheço pessoas jovens que estão aí na casa dos seus 30, 40 anos e abusam do corpo físico. Estão muito acima do peso. Se alimentam de coisas pesadas, comidas gordurosas. E isso não é vez em quando, é vez em sempre. Atividade física, zero. Consumo alcoólico, alto. O que essa pessoa está buscando para sua vida? Complicação. Que depósitos ela está fazendo para pegar lá na frente, né? Na sua velhice. Porque todos nós vamos chegar lá. Quer dizer, vamos chegar não, eu já estou. Estou com os meus 6,1, então eu não faço parte de quem vai chegar, eu já estou. Eu sempre convido você que assiste o vídeo para entrar no meu site e ver os artigos que eu coloco lá. Nesta semana tem 2 artigos. O texto diz assim, a maturidade pode ser incrível. E ali 2 mulheres contam as histórias pessoais que aos 60 anos elas foram fazer arte marcial. E essas mulheres, elas estudam na mesma escola, não na mesma unidade, na mesma escola onde eu estudo, né, na TSKF, onde eu faço Tai Chi. Mas as duas não foram fazer Tai Chi, sabe o que elas foram fazer? Kung Fu, depois dos 60. Entra lá no meu site que você vai ver o testemunho de ambas, é público para todo mundo ver. Tem um outro artigo que eu coloco, Sucesso nas passarelas depois dos 80 anos. Também é um senhor, até peço desculpa para você, você vai entrar lá no site e vai ver, né? É a foto de uma mulher. Eu procurei a foto de um homem maduro, a foto de um homem, não encontrei nada que eu achasse que ficasse bonito, e não encontrei a foto de um homem maduro oriental, que é o caso da pessoa que fez sucesso nas passarelas com mais de 80 anos. O que é esse vigor? É remédio que dá esse vigor? Não. É o quê? O que você faz da sua vida ao longo dela. Se você já como eu, né, passou dos 50, às vezes até dos 60, 70, e fisicamente a coisa está meio abalada, lembra do que o Nuno Cobra disse, e eu concordo com ele. Musculatura sempre pode responder. Não importa se você está com 70, 80, 90, você pode ter ganhos. Com outros limites, algumas coisas você pode, algumas não, mas você pode ter ganhos. Agora, botando a questão saúde de lado, a pessoa, né, que me pediu para falar desse assunto, ela disse assim, fale sobre os desafios, né, da maturidade. Eu entendo, se não me engano foi a Dirce que pediu que eu abordasse o assunto. Eu entendo que todas as fases da nossa vida são desafiadoras.
Na adolescência, você não é mais criança, mas você também não é dono do seu nariz. A partir do momento que você começa a adquirir responsabilidade, toda aquela delícia da infância, de não ter compromisso com muita coisa, se vai. E aí você tem que ganhar a sua vida, construir a sua vida. Quem escolhe casar, educar, ter filhos, quem escolhe não casar, vai viajar, vai estudar, para se desenvolver, enfim, para botar a sua vida para frente. Aí depois os filhos casam e aí começa a maturidade chegar. Eu não vejo que a nossa maior demanda seja quando nós chegamos lá na maturidade. Todas as fases da nossa vida demandam alguma coisa. No nosso país, o idoso ele não é muito valorizado, nem muito respeitado. Não sei se foi essa questão que a Dirce quis que eu ressaltasse. Por exemplo, eu uso transporte público. Existe lá os banquinhos para idoso. Eu canso de ver adolescente, e às vezes não adolescente, pessoas já maduras assim no banco do idoso, fazendo de conta que está dormindo. É muito engraçado. Este é um ponto. Existem outros, né, onde as próprias instituições não têm respeito pela pessoa idosa. Essa é uma questão que nós, individualmente, não podemos mudar. Nós podemos mudar algumas coisas quando nos juntamos com outras pessoas e vamos lá reivindicar aquilo que nós entendemos que é nosso direito. A minha proposta aqui no vídeo é falar para você de forma individual, o que você pode fazer, né? Então, tem muitas pessoas que entram lá na tal da maturidade e acham que tem que ficar dentro de casa, que sair para a rua é perigoso, que é tudo muito longe, que é tudo muito caro. Eu sempre trago aqui no Dedinho de Prosa programas, dicas culturais gratuitas. O SESC é uma instituição que tem atividade que releva em consideração a pessoa idosa. Você precisa sair da sua zona de conforto e ter vontade de ir atrás, né? Se juntar a grupos, existem grupos, aí eu já estou falando numa questão de lazer, né? Existem grupos, não são grupos, eu me equivoquei na palavra. Existem empresas que elas trabalham promovendo viagens para idoso, né? Então junta lá aquele grupo de pessoas, se não necessariamente viagem, passeio. Aqui no bairro que eu moro, por exemplo, tem. Ela junta um grupo de pessoas e leva para o teatro, leva para o cinema. Claro, ela cobra, porque ela precisa ganhar para fazer esse serviço. As possibilidades sempre existem. Mas há pessoas que não é porque chegaram nos 60, 70, 80, que, meu Deus, elas atravessaram a vida assim. Elas foram pessoas, ai meu Deus, sempre. Pessoa que você chega e fala, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ou então responde, bom dia só se for para você. Já é uma pessoa mal-humorada, é o que a gente chama de pessoa velha, que tem 20 anos, mas se comporta como um velho, que muito velho, na verdade, não se comporta. Então, o desafio da maturidade, qual é ele? Eu entendo, estou olhando aqui o tempo, eu entendo que ele vai ser do tamanho que você quiser, como tudo na nossa vida. Agora, é claro, se você ficar comparando você com outros idosos que fizeram o que você não fez, se você disser, aí o quadro fica feio. Acho que qualquer dia desses, quem sabe a semana que vem, eu falo do veneno, do verdadeiro lixo que é quando nós escolhemos nos comparar ou comparar alguém. É uma das piores coisas que nós podemos fazer. Onde eu estou representa as escolhas que eu fiz na vida. As escolhas que eu fiz estão feitas, eu não posso mudar. Se tem algo que eu posso mudar, é o quê? As escolhas que eu faço a partir de agora. Isso eu posso mudar. Então, qual é o tamanho do desafio do envelhecer? Vai depender exclusivamente do que você diz para si mesmo. Oportunidades não faltam. Você que assiste os vídeos quando eu coloco no Face, quem assiste no YouTube não vai ver porque não tem como, né? Por isso. Eu fui assistir um show, chama-se Moda de Rock, uma dupla, né? Excelente, aliás.
E eu coloquei lá no Face, gostei muito da moçada, e coloquei no Facebook. E nesse dia que eu fui que eu fui assistir esse show, quando eu saí, encontrei duas senhoras orientais que estavam lá no ponto do ônibus como eu, esperando uma condução. Você foi ver os meninos? Fui, nós também. Sabem quem tinha convidado elas para assistir o show? O professor de violão delas. As duas senhoras agora, na maturidade, foram aprender a tocar violão. Então, o que você vai ser quando você envelhecer? Envelhecer pode ser excelente. Ok, o seu corpo está cheio de ruguinhas, de manchinhas, não aguenta mais ficar muito tempo em pé. Se você escolher ir num baile, não vai poder dançar a noite toda, vai dançar metade da noite. E daí? O que você pode? Tudo na vida. Se você olha para o que falta, para o que não dá, para o que você não pode, aí você se compromete. É preciso olhar para o quê? Para o que eu tenho. Então eu não posso dançar a noite toda, mas eu posso dançar uma parte da noite. Eu não aguento ficar muito tempo em pé, mas eu posso andar para lá e para cá. Poxa, que bom! Eu não aguento ir aprender a tocar violão porque dói meu ombro. O que eu posso fazer? Será que eu posso estudar piano? Será que eu posso aprender a tocar pandeiro? Será que eu posso fazer um curso de informática? Eu falo bastante de SESC, mas existem outras instituições que se propõem a trabalho com idosos. E eu vejo esse trabalho com muito bons olhos. Eu tenho uma cliente que ela colocou a mãe e o pai dela, né, num desses cursos. O pai dela já se foi, a mãe dela está por aqui e está participando. E o quanto esse trabalho ajudou a ambos quando eles estavam lá e o quanto ajudou a ela agora que ele se foi, para ela conseguir tocar a vida dela, né, encontrar com pessoas que têm os mesmos interesses que ela. Então, é preciso colocar, como em tudo na vida, né? Não só quando a gente nos entra. É preciso colocar tempero. E que tempero que eu posso colocar? E para o pessoal que não chegou ainda, olha, você vai pegar lá da sua velhice o que você está depositando agora. Então deposita o que há de melhor, porque como aquele senhor oriental que eu conheci, você vai colher o de melhor. Porque o resultado, né, daquele físico, daquele vigor que ele tinha para fazer as coisas, era de uma vida mais regrada, né? Como o rapaz lá, o senhor, que você vai ver no vídeo fazendo sucesso nas passarelas depois dos 80, e como as duas pessoas que foram fazer Kung Fu depois dos 60. Os desafios você é que vai medir. Você pode ter um desafio imenso, se sentindo só, falando, ai, ninguém veio me ver, meu mundo acabou, ou dizendo, o quê? Ninguém veio me ver? Ainda bem, eu estou cheia de compromisso. Eu conheço uma senhora que ela diz assim, eu não sou aquele tipo de sogra, nem de mãe e nem de avó, que filho, genro e neto diz assim, eu tenho que ir na casa da minha mãe. Não, os meus dizem assim, eu preciso ligar para minha mãe para ver se ela não tem compromisso e se eu posso ir na casa dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem a vida dela e que faz por onde, não é que ela transborda de saúde, tem lá as questões dela, se cuida e vai passear, vai viajar com as suas possibilidades, com aquilo que ela consegue fazer, não é que ela vai para Paris, que vai para a Suíça, não é isso. Tem uma vida mais simples, mas ela busca por onde preencher, fazer a vida ter sentido, porque é algo que é tremendamente pernicioso. É a pessoa que fica idosa, então ela trabalhava, ela se aposenta e aí ela vai deixando aquilo ficar como se a vida terminasse. Ou então a pessoa não trabalhava fora, cuidava da casa, mas os filhos crescem, vão embora e a pessoa se vê sem o que fazer. E aí fica com falta de tempo estruturado, fica ali olhando dia após dia a vida passar.
Essa, na minha avaliação, é a pior das mortes. Por quê? É o que eu chamo de morte em vida. Bom, acho que por hoje já falei bastante. Semana que vem eu volto. Entra lá no site marlirodriguespsicóloga.com.br. Você vai ver, está assim lá. Primeiro este vídeo e logo abaixo desse vídeo os 2 artigos, né, da pessoa que fez sucesso nas passarelas depois dos 81 e as 2 mulheres que foram fazer Kung Fu depois dos 60. Entra lá, leia, deixa um comentário. Você que vai ver pelo Facebook, por favor, comente, compartilhe. Quem vai ver pelo YouTube também, por favor, comente, compartilhe, faça sugestões. A sua participação é imprescindível para a continuidade desse trabalho. Um abraço e até a próxima semana.